Conversas Cruzadas toma uma carona com o temário do Fórum Social Temático e discute o capitalismo, a justiça social, o meio ambiente, enfim, aquilo que está na pauta dos que estão aí discutindo com protagonismo internacional e vem ao nosso debate. Pugina, eu começo por você, que fala em defesa da economia de empresas, correto? Economia de mercado, economia de mercado, liberdade de ação para os agentes econômicos, democracia. Esse tema que andou na mesa no bloco anterior da intervenção do Estado, do tamanho do Estado, se você puder tocar nessa aí. Eu não sou, em essência, um anti-estatista. Né? Agora, tem uma coisa que me salta aos olhos, né? É que em torno das funções do Estado cria-se um aparelho que está sugando a sociedade. Só para dar uma ideia, nos últimos 10 anos, só com o aumento da carga tributária, o Brasil arrecadou da sociedade, do senhor, da senhora, 1,9 trilhões de reais a mais, segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de IBPT. 1,9 trilhões, para manter uma máquina que está drenando recursos através de impostos, da sua capacidade de consumo, da sua capacidade de gasto. E isto não é apenas um problema brasileiro. O Brasil, felizmente, apesar de toda a resistência do Partido dos Trabalhadores, conseguiu implantar uma lei de responsabilidade fiscal que trouxe para 90%, para 60%, o limite do endividamento do Brasil em relação ao PIB. Estava além disso. Nós sabemos o quanto esse endividamento ainda é alto, mas é o limite aceito pela União Europeia. Bom, na União Europeia, pelos mesmos motivos, pelos mesmíssimos motivos, isto foi a 140%, 130%, 120%, numa gastança desenfreada. E hoje eu vejo a Grécia naquela situação complicada em que se meteu, achando que a poupança internacional tem a obrigação de financiar o seu déficit, sem previsão de possibilidade de pagamento, sem prazo para pagamento e indefinidamente. E essa era a mesma expectativa da Espanha, de Portugal, da Irlanda e de outros países que não souberam gerenciar as suas contas. Não foi o caso da Alemanha e tampouco foi o caso da Inglaterra. Ou seja, há países que agem com prudência e há países que agem de modo imprudente. Eu tenho medo de que o Brasil caminhe na linha desta imprudência. Mas eu fico satisfeito, Rony, que nós estejamos aqui, aparentemente, nas tuas palavras, pelo menos as fotos já não... revela um pouco disso. Eu vejo muita bandeira do Partido Comunista com ideias que não tem lá a sua legitimidade. O fórum é o lugar da diversidade, né? Mas eu não vi nenhum liberal palestrando lá. Mas não liberado para ir. Mas não, está definido que não é para os neoliberais. Exatamente. Fecha a porta. Mas acontece que na história desse fórum, eu às vezes fico meio entristecido. Por que será que Porto Alegre, durante tanto tempo, se transformou na Jerusalém das ideias mais retrógradas do mundo? Por que o pessoal, a certa hora do dia, certa esquerda, se vira para cá e faz a sua saudação na direção de Porto Alegre? Por que isso? Já andou aqui, o seu José Bové foi recebido com tapete vermelho, um homem que age contra a economia brasileira, um sujeito que hoje é parlamentar, graças às trapalhadas que andou fazendo por aqui, é membro do Parlamento Europeu e que defende o protecionismo à economia francesa, veio aqui dar risada nas nossas costas e queimar lavoura de transgênicos no Rio Grande do Sul, não assinte a nossa legislação e ao direito de propriedade. Teve aqui a dona Hebe de Bonafini, que eu tinha tão alta conta, aquela senhora, mãe da Praça de Maio. Você lembra dela? Né? Chorava pelos filhos martirizados pelo governo militar da Argentina. Tempos depois, beijando a bochecha do Fidel Castro em Havana, como se lá as mães cubanas não chorassem pelos seus filhos. Quanta falsidade nesta gente. A festa que fizeram aqui para o Ricardo Alarcón, presidente do parlamento cubano, que coisa mais deplorável o parlamento cubano, né? E fora os itens de Mao Tse Tung, as camisetas de Fidel Castro, Che Guevara e outros que tal, pessoas que não trouxeram uma contribuição nem para a democracia, nem para o progresso, nem para
a humanidade. Então, se nós quisermos uma saída racional e inteligente para a crise, nós temos que adotar medidas de austeridade fiscal, investir em setores como o agronegócio. Eu me lembro, muitos desses grupos, Maurício, tu deve saber disso. Durante o tempo em que se tentava desenvolver o agronegócio brasileiro, arrancar do patamar de 50 milhões de toneladas, estavam financiando, ajudando e apoiando o MST e diziam que o agronegócio era o mal da pátria. O Lula, com ideias retrógradas e atrasadas, esteve aqui na abertura da lavoura de arroz em Camaquã, há uns anos atrás, subiu numa colheitadeira e disse: esta máquina aqui desemprega muita gente. Olha, a salvação da lavoura brasileira é o agronegócio. Ou seja, durante muito tempo, pelo menos, tentaram trazer para cá métodos de produção do século XIX, onde se comia da mão para a boca, se plantava agricultura de subsistência e se matava a lagarta com o pé. Eu acho que os temas abriram. Primeiro que eu acho que é importante a gente voltar ao debate das ideias. O Fórum Social, ele não se propõe a defender os modelos socialistas. Então eu acho que nós temos que voltar ao debate que nós estávamos fazendo antes. Nós temos os temas do Fórum... Eu contente que tu reproves isso. Né? Não, mas é isso, pessoal. Portanto, não estou aqui só discutindo, eu tenho opiniões bem claras sobre. Agora, não é essa a ideia do Fórum. Lá do primeiro bloco, eu gostaria que tu aprofundasse algo que tu disseste bem no finzinho, a tua restrição ao modelo chinês. Sim, na discussão do Fórum, nós temos esse debate. O modelo chinês está muito pouco preocupado com a ideia da proteção ambiental, com essa ideia que a Moema colocava, de que o crescimento e o desenvolvimento ele tem que respeitar os limites, né? E esse é o grande debate, digamos assim, filosófico sobre a possibilidade do capitalismo resolver ou não resolver os problemas da humanidade. Se todos poderão ter acesso a tudo. Eu tenho um amigo, inclusive está de aniversário no dia de hoje, né, que é um excelente empresário, é uma pessoa de bom coração, é um capitalista convicto. E ele diz: o meu pai me ensinou, ou o dinheiro está no bolso do outro ou está no meu. Eu prefiro que esteja no meu. Esse é o princípio do capitalismo. E eu sempre pergunto para ele: mas por que não pode estar no bolso dos dois? Porque daí vai ser pouquinho. Como é que tu traduz? Então, a lógica, certo? Mas essa é a lógica. A lógica que nós temos que pensar é que o princípio ético da liberdade, ele é falso no capitalismo. Maurício, como é que tu traduzes o que hoje acontece na China? O que é a China para ti hoje? Não, eu acho que ela reproduz esses princípios do capitalismo. Em síntese, reproduz a ideia do consumo, que é um dilema do Brasil. Qual é o problema do agronegócio? O agronegócio tem as suas contribuições? Até pode ter, mas ele trabalha na lógica, primeiro, da acumulação, da monocultura, do ponto de vista do desrespeito à questão ambiental, e quem alimenta o povo brasileiro é a agricultura familiar. Certo? A produção de soja não está nas nossas mesas. Quem é que come soja? Não, mas gera riqueza. Mas o problema é gerar riqueza para quem? Para comprar carro. Para todos nós compramos. Gera riqueza para comprar carro, para comprar geladeira, para comprar bicicleta. Da onde vocês acham que vem as peças da tua bicicleta? Ontem nós tivemos a abertura do Fórum. Tão bem, Maurício, pelo amor de Deus. Ontem nós tivemos a abertura do Fórum. Pelo menos nós não estamos discutindo Cuba, estamos discutindo como é que resolvemos o problema da segurança e soberania alimentar brasileira. Ontem nós tivemos o debate na abertura do Fórum do Graziano, que é diretor-geral da FAO, e a discussão colocada é soberania e segurança alimentar do povo, certo? E a FAO entende que o modelo gaúcho, o Rio Grande do Sul é um exemplo disso, é uma das maiores redes da pequena agricultura que tem que ser protegida como um modelo de produção, e isso não é anticapitalista. Vamos pensar que o pequeno agricultor é proprietário. Ele produz para o consumo e produz para a venda. Agora, qual é a diferença da visão neoliberal do capitalismo? É a ideia da concentração, a ideia da acumulação, a ideia de que funciona para poucos. E aí eu gostaria de voltar ao debate do Estado. No capitalismo, é a invasão da lavoura de soja, dizendo que não se come soja. Claro que se come soja em forma de frango, se come soja em forma de... Não se come soja, se come frango. A gente pode ter o frango caipira, que inclusive é muito mais saudável, não tem tanto hormônio. Agora, assim, do ponto de vista do capitalismo, o capitalismo só existe porque o Estado é interventor. Exatamente. Agora, é interventor a serviço de quem? Não, eu praticamente não conheço empresa de sucesso capitalista que não tenha privilégio de política de Estado. Não existe, certo? E qual é a área que a grande empresa, que a empresa de sucesso, de modelo de sucesso, ela não tem privilégio do Estado? Praticamente não existe. Se esses privilégios fossem dados para todos, certo? A concorrência seria leal. A concorrência no capitalismo ela é desleal porque o Estado é interventor. Isso da política brasileira está errado. Não, mas então está errado.
brasileira. Mas não é só brasileira. Não existiu sem Estado. O que tu colocasse sobre os Estados Unidos... O século XIX criou o capitalismo, criou o Estado. Não foi o Estado norte-americano que inventou o privilégio da questão das hipotecas. Foram os bancos norte-americanos que pressionaram os seus governos, e os seus governos, pelos seus interesses, entendeu? Cederam ao interesse econômico. Foi falta de visão ética dos bancos norte-americanos e dos bancos no geral. Aí, por que o Brasil não entrou? Porque no Brasil, o sistema econômico é controlado pelo Estado. E o Estado brasileiro não deixou os bancos entrarem. Por isso que o Brasil não entrou na crise. Por quê? Porque tu tem um Estado que tem uma visão de regulação, certo? E não de intervenção. E desse ponto de vista, nós temos... Eu pessoalmente... que o PT se opunha. Eu tenho uma visão crítica à ideia do Estado interventor. Tem uma visão, eu defendo um Estado regulador, em todas as esferas da gestão econômica. Parece que encontrar o tamanho do Estado é o centro do debate. Agora, ninguém duvida que precisamos ter Estado. Claro. Né? E faz... Nós também divergimos. Temos um anarquista. Claro. Temos um anarquista aqui. Temos um anarquista aqui. Temos um anarquista aqui. Temos um anarquista aqui. Como é possível? Mas tá bom, não estou nem discutindo anarquismo. Como é possível vivemos sem Estado? Estado? Mas é um anarquista bem comportado. Não, eu sou uma anarquista bem mal comportada. O Estado é uma ficção. Espírito democrático. Qualquer Estado é uma ficção jurídica criada pelo homem para acertar. Não, tudo bem, o homem aqui como... Homem com H, maiúsculo. Podia ser a mulher com M maiúsculo, significando toda a humanidade também. Poderia. Tá ótimo. Hoje talvez deveria fosse mais correto, né? Estar incluídos. Seria mais correto, né? A presidente do FMI é mulher, a presidente da Alemanha é mulher, a presidente do Brasil é mulher. Veja como a linguagem tem sabedoria. A gente fala no homem... Do ser humano. O ser humano é o homem, mas... sintetizado na humanidade que é feminina. Deveria ser humanidade. A humanidade. Exatamente. Correto? A liberdade é feminina. Enfim, a igualdade é feminina. Só não vão propor aqui que acabe o Estado, porque algum Estado tem que existir. Desde o dia que tivemos 2 seres sobre a Terra, precisamos ter um Aí Estado. Aí é capaz que o neoliberalismo e o anarquismo da Moima se encontrem em algum lugar. O Estado não é uma criação da humanidade desde que ela existiu. Não. Existiram várias formas de organização humana antes da existência do Estado. O capitalismo é que não existe sem Estado. Essa é uma outra questão. Bom, eu fico feliz em ver que a gente tem um ponto em comum aqui, que a gente discorda do intervencionismo estatal. Pelo que eu entendi, tu também és um defensor do livre mercado. Não. Porque você se expressou eu me expressei bem. Segundo a tua opinião, eu acho que o livre mercado levaria ao fim do capitalismo, é isso? O livre mercado acabaria com os privilégios, correto? Não. Os privilégios só se mantêm com base em um aparato político que se retroalimenta. O capitalismo acabaria se o Estado não mantivesse os privilégios que mantém. Isso sim. Então, na verdade, a base do capitalismo é ter um Estado intervencionista que dê privilégios para uns em detrimento de outros, certo? Essa é a lógica. Me parece um pouco contraditório com a própria concepção de capitalismo, que é diferente daquela ideia trazida por Marx, que cunhou o termo capitalismo com uma ideia claramente pejorativa de que seria o sistema baseado única e exclusivamente na acumulação de capital, mas o capitalismo sendo, na verdade, um sistema baseado na propriedade privada e no livre comércio da propriedade, sendo, enfim, a propriedade sobre o próprio corpo e a sua própria força de trabalho, a propriedade mais fundamental, né? Não me parece estar em acordo com a ideia fundamental de capitalismo, que é essa, a gente precisar de um intervencionismo que mantenha privilégios. O Estado é um centro de profusão e de alocação de privilégios através da política. O mercado é um processo, na verdade, não é um ente concreto nem nada que às vezes as pessoas pintam, mas o mercado é um processo por meio do qual recursos são alocados. E se eu discordo da maneira como os recursos são alocados no mercado, eu tenho todo o direito, se não o dever moral em algumas situações, de tentar convencer as pessoas ao meu redor de que determinada alocação não está correta. Por exemplo, se eu não gosto do Michel Teló, eu acho que eu tenho todo o direito de pegar e me manifestar contrariamente ao fato de ele estar ganhando muito dinheiro porque as pessoas gostam da música dele. Eu posso fazer um blog, eu posso criar todo um evento, eu posso criar um fórum contrário a essa alocação específica de recursos, né? Mas eu acho que a situação fica muito delicada quando eu passo a defender a atuação do Estado e, consequentemente, a alocação de recursos estatais obtidos de maneira coercitiva através de impostos para defender determinado ponto de vista, né? E eu acho que hoje o que a gente vê
é que existem... Se de certa maneira a gente não tem o tipo ideal de capitalismo aplicado na prática, assim como a gente não tem, como vocês provavelmente estão de acordo, o tipo socialista aplicado na prática em sua integralidade, o que a gente percebe é que existem países mais capitalistas, ou seja, onde a gente tem um mercado mais livre, e países menos capitalistas. Dentre os países menos capitalistas, a gente pode elencar alguns países que o Pugina já citou, como Cuba, Coreia do Norte, Zimbábue, Venezuela e Argentina são exemplos dramáticos aqui nas nossas redondezas de países que têm diminuído o seu nível de capitalismo, seu nível de livre mercado, né? E que são países que têm empobrecido, têm tido problemas sociais gravíssimos, enquanto do outro lado a gente tem países como Singapura, Nova Zelândia, Suíça e Austrália, que são países em que o nível de intervenção estatal é menor e com isso conseguem ter uma economia próspera que sim sofre alguns problemas devido a crises sistêmicas, como a ocorrida em 2008, mas que, pelo fato de terem uma rede social bem estabelecida, também não se nega. Eu não estou aqui para negar e para defender a abolição de um sistema de assistência social mínimo, mas acho que é importantíssimo a gente conceber que, para que a gente tenha um sistema de assistência social mínimo, a gente precisa ter um mercado dinâmico, a gente precisa ter um mercado livre, em que a inovação seja não só permitida, como incentivada, em que empresas atuem livremente, produzindo e gerando riqueza, porque somente indivíduos no mercado livre, atuando, seja individualmente ou seja em conjunto, por meio de empresas, conseguem gerar mais e mais riqueza, que são o principal responsável pelo aumento no nível de vida de toda a humanidade no último século. Moema, vai fazer para mim, por favor, a manchete do próximo bloco. Vou pedir para a anarquista fazer Espero que isso não seja uma forma de me deslegitimar, hein? Não, ao contrário. Eu quero que tu tragas o tema ambiental, que está na manchete do fórum e que nós não temos enfrentado aqui no nosso debate. O que é que tu propões? O que é que o fórum busca? Eu sei que tem Rio+20, estamos aí com 20 anos depois daquele encontro maravilhoso que o Rio de Janeiro sediou, e não sei o que a humanidade fez em 2 décadas com o nosso meio ambiente. Tá, eu queria só, eu vou tratar desse tema, mas eu queria só começar um pouco, eu acho que foi importante a recuperação da história, e talvez a gente tenha leituras diferentes sobre a história. A gente, claro, isso é parte, né? É parte fundamental. Eu acho que para nós, no fórum, e acho que para nós aqui no Brasil e na América Latina, a gente deveria nunca esquecer que o capitalismo não foi possível sem o que o Marx chamou, e nisso acho que todos nós podemos concordar, da acumulação primitiva. Um processo de... Acho que, pelo menos nisso a gente pode concordar com Marx. Olha, eu não sou uma defensora do Marx, mas enfim. A acumulação primitiva, a possibilidade de uma acumulação excessiva, é a base de construção do capitalismo. E isso só foi possível com um processo de colonização pela Europa dos países... Só foi Posso possível. te dar só um exemplo? Calma. Não? Você pode. Mas deixa eu só completar. Agora é só ela fechando esse bloco que eu estou em cima. Tá. Então, só foi possível o capitalismo e o desenvolvimento do Estado só começaram depois de uma superexploração, de uma exploração colonizadora dos recursos da América Latina e dos recursos da África. Sem a escravidão, sem a quantidade imensa de ouro e de prata que foi extraído do Brasil e de outros países da América Latina, seria impossível a concentração de renda que na Europa permitiu o início do capitalismo. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma segunda fase disso, a gente estava falando do começo. Então, eu estou te dizendo o seguinte, só um Estado que conduziu a colonização, que escravizou a África, que trouxe trabalho escravo para a América Latina, que extraiu ouro e prata a céu aberto com uma destruição absurda da população indígena do nosso continente, foi capaz de produzir o início do capitalismo. Então, essa destruição sistemática da natureza e da vida das pessoas, ela é inerente ao início do capitalismo. Ou seja... Agora, aí, de novo, eu quero voltar a isso. E como você falou muito bem, o capitalismo e o mercado não têm noção de limite. E nós vivemos num mundo que é um mundo fechado, é um mundo limitado. A Moema sustentou com dados históricos que o capitalismo é resultado de crime contra a humanidade.
E a natureza. Foi boa, ela deu a ideia, mas quem fez a manchete foi tudo. Você fez a manchete. Vamos ao intervalo e já voltamos.